conversa dessa palestra surgiu, eu estava uns 4 meses atrás, almoçando com o André Baldini, ele tinha ido lá em Floripa para bater um papo com algumas empresas, e aí o Baldini falou de Superlógica, eu estava contando para ele a minha experiência, né, que é montar um processo de M&A, de fusões e aquisições na Softplan. Eu estava contando algumas histórias, ele achou bastante curioso o que eu contei para ele, e falou, cara, você tem que falar lá no Superlógica, né? E tem que falar sobre M&A e tal. Na hora eu topei, assim, pô, legal, né? Vamos trocar experiência. E aí, toda vez que a gente topa uma palestra, passa, eu não sei se acontece com vocês, passa 1, 2 dias, você pensa assim, meu Deus, por que eu topei, né? O que eu vou falar? Porque eu pensei assim, caramba, é um evento de SaaS, mais voltado a startups, eu vou falar de fusões e aquisições, é um tema, né, meio sisudo assim. E eu comecei a pensar nesse assunto. E um mês e meio depois, eu estava conversando com o CEO de uma startup, que a gente estava avaliando investimento, e a gente estava numa conversa, assim, programando como é que seria ser nossa interação, conversando como é que seria a empresa, e ele um pouco ressabiado, assim, né? Ele estava meio desconfiado. Tal. Aí, a hora que a conversa suavizou um pouco, ele virou para mim e falou, eu falando sobre como que a gente poderia se aproximar, como é que a gente poderia ter sinergia, ele falou assim, olha, Marcos, você sabe como é que a gente dança com gorila, né? Aí eu, não sei. Do jeito que ele quiser. Ele não usou a palavra dança, mas eu não podia colocar a palavra que ele usou aqui na palestra. E aí, assim, ao mesmo tempo que eu ri, tal, ele é um cara fantástico, muito engraçado, assim, mas aquilo me incomodou, porque, e daqui a pouco eu vou contar um pouco da história de como a gente chegou aqui, porque o ponto foi assim, né? Apesar da brincadeira, o que ele estava falando era uma coisa meio assim. Ele estava falando da relação Softplan, 1.500 funcionários, empresa de 300 milhões de faturamento, e ele com 10 funcionários, com carteira de 200 clientes ali, começando o negócio. Quer dizer, ele estava numa posição intimidada. Isso vai contra muito do que eu acredito em inovação. Né? Porque eu acredito muito nesse tipo de relação. E foi aí que me caiu a ficha. Eu falei, cara, eu tenho que falar sobre isso. Porque a gente vai falar um pouquinho sobre fusões e aquisições, mas o que eu me toquei, isso é só o final da jornada. Quando a gente fala de inovação, de relação entre empresas de porte diferentes, a aquisição é só o final de uma jornada muito longa. E aí eu imaginei, pô, deve ter muita gente lá com essa situação. Meu nome é Marcos Anselmo, eu sou responsável por Ventures e Inovação na Softplan, trabalho já há um bom tempo com startups, sou apaixonado por esse assunto de inovação e já fui empreendedor. Eu vou contar um pouco de como a gente chegou aqui. Eu acho que hoje a tecnologia não está me ajudando. Ok. Vou contar um pouco para vocês sobre a Softplan rapidamente, depois quem quiser entender mais, é complicado explicar uma empresa em minutos, mas Softplan é uma empresa de tecnologia, catarinense, 1.500 funcionários, 300 milhões de faturamento, e ela atua em 3 setores, principalmente, do setor de justiça, a gente trabalha na digitalização do setor de justiça brasileiro, com o governo. E no setor privado a gente trabalha com a indústria da construção. Nós temos um software, um RP, para a indústria da construção. Software super bem adotado, a gente é líder de mercado, 3 mil clientes. E tudo muito jóia. Eu entrei na Softplan em 2010 para assumir a área comercial, estruturar a área comercial dessa parte de construção. E a gente foi super bem, né? Chegamos nos 3 mil clientes que eu falei, conseguimos aproveitar uma boa onda de mercado, só que com todo o crescimento, né? Quem passa por uma onda muito forte de crescimento, sabe o que acontece com a gente quando a gente está crescendo muito rápido, né? Tem 2 coisas que acontecem, ou a gente se acomoda, né? Ou a gente começa a pensar, como é que eu seguro isso por mais tempo? Como é que eu consigo garantir essa curva de crescimento? E a gente começou a criar uma ideia lá, o Guto, que é um dos sócios da empresa, ele tinha um sonho, um drive, né, de perpetuar a empresa. E como que ele achava que tinha que perpetuar? Ele sentava comigo e falava, Marcos, a gente tem que fazer as pessoas serem donas desse negócio. Tem que mais gente ser dono do negócio. Porque quanto mais gente for dono desse negócio, mais gente vai estar engajado com o futuro dele. Ele começava a colocar isso. E aí a gente começou a criar uma ideia, que hoje é o Construtec Ventures, que era o quê? Vamos ousar, vamos longe. A gente tem um RP para a indústria da construção, mas o que a gente pode fazer mais? Construção é uma área que são 400 bilhões na economia, só na economia brasileira, 10% do PIB mundial. É uma necessidade humana. Então,
poxa, quer uma coisa melhor para você transformar e mudar do que a cadeia da construção? Então a gente criou esse drive aqui, quero transformar a cadeia da construção através de negócio de tecnologias e dados. Só que como que a gente ia fazer isso aqui? A gente não ia fazer dentro de casa. Nossa sacada não é, vamos nós criar mais um monte de produto para transformar a cadeia da construção. Vamos potencializar isso, seguindo aquele sonho do Guto, né? Nós vamos potencializar isso nos conectando com o ecossistema que fica fora da gente. Então, foi aí que a gente começou a criar esse conceito que várias empresas já usam, mas que a gente começou a trabalhar nesse conceito de ecossistema. Qual que era a nossa ideia? Vamos nos conectar às startups existentes, vamos criar startup, vamos investir em startup para que vários negócios comecem a ser criados e várias pessoas se engajem em trabalhar na indústria da construção. Então, legal. Nesse tempo todo, isso já é uma jornada que está indo aí para o 3º ano, e a gente acabou mapeando mais de 1.300 startups no mundo inteiro que atuam na cadeia da construção. E dessas a gente se aproximou de 55 delas, fizemos projetos dos mais diversos tipos com 55 delas, né? Vou comentar um pouco depois sobre isso. E hoje nós temos 10 negócios nos modelos Corporate Venture, Venture Builder, investidos nesse nosso modelo. Então tem uma área lá que a gente tem que funciona, sem ficar preso ao preciosismo do termo, aí funciona como uma aceleradora de startups, uma aceleradora, investidor, um fundo, um misto aí que a gente faz. E com isso a gente lançamos no ano passado, o primeiro mapa de Construtecs do Brasil. A gente identificou como aquela vontade nossa de transformar a cadeia, a gente identificou como várias delas estão transformando esse setor da cadeia. Quem quiser é só pesquisar na internet, o mapa está aberto, a informação aberta. A gente acredita muito nisso, no poder da informação aberta. Então é só pesquisar mapa de Construtecs, vai achar, consegue baixar e consegue ver. Então, isso é quem a gente é. Agora, vamos falar um pouco sobre o tema, né? Porque o ponto é, o que eu vou falar aqui é o fruto dessa experiência que a gente está na metade do caminho, né? E quando a gente começou, tudo isso começou muito com a gente entendendo um termo que é Open Innovation, né? O que é o Open Innovation? É a sacada de empresas já estabelecidas de trabalhar seu processo de inovação, de renovação, de criar novos produtos, mas de uma forma aberta, não naquele setor interno da empresa de P&D que cria as coisas dentro da empresa, mas de forma aberta. Por que isso aconteceu? Um pouco de teoria que é legal entender. Tem empresas que foram criadas aí até a década de 90, mais ou menos, qual que era a lógica? A gente vivia numa época de escassez de informação, né? Então, tinha aquele o famoso modelo de Michael Porter, né? Qual que era a sacada? 5 forças. Como é que você faz para se proteger? Era uma lógica baseada no segredo, né? O que era a vantagem competitiva? O que era a vantagem competitiva? Era você ter algum tipo de segredo, algum diferencial que os outros tivessem muita dificuldade em imitar. E normalmente esse diferencial que era informação, algum tipo de privilégio de informação, de acesso à informação que você tinha, ou ativos, né? Fábricas, maquinário e coisa assim. Aí o que acontece? De 90 para frente, vem a internet e bagunça tudo isso aí. Por quê? Primeiro porque a informação, né, mais óbvio, a informação ela começou a ser extremamente divulgada. Quer dizer, aquela vantagem que você tinha de acesso a uma informação, você até poderia ter, mas ficava cada vez mais curto. Era difícil manter essa vantagem. A questão dos ativos, né, de maquinário, é um pouco mais difícil de entender, mas quando a gente olha, vamos falar de um caso bem óbvio para ficar tranquilo em entender, o Uber. Quando você olha o Uber, você percebe o problema dessa vantagem. Porque quando você tem informação, você não precisa mais comprar ativo, você descobre onde tem o ativo mais barato. E aí você, quem é da área financeira sabe disso, em vez de mobilizar, o que você faz? Despesa e você tem flexibilidade. Então, na era da informação, tanto o ativo quanto a informação propriamente dita deixar de ser vantagem. O que as empresas passaram a precisar? Quem é de startup aqui sabe disso. Velocidade. E é por isso que esse termo do Open Innovation começa a estar em voga, porque as empresas, para terem velocidade, não adiantava ela ser um conglomerado fechado, elas tinham que ter acesso ao máximo de informação possível. E as empresas começaram a fazer isso. E quem está fazendo inovação, vamos falar um pouco sobre quem faz isso no Brasil, tem muita gente fazendo, mas especialmente falei da Softplan, minha empresa, o Itaú tem um trabalho muito forte, quem já visitou o Cubo aqui em São Paulo conhece esse trabalho, Bradesco também tem um espaço e tem um programa de inovação em Nova Bra, que já está ativo há bastante tempo, a Raizen, antigo grupo Cosan, tem um trabalho forte na área de biotecnologia, de tecnologia agritech, grupo Votorantim, tem um processo de Open Innovation muito bom. Lá fora, a gente tem uma série de empresas, mas eu vou citar 2 casos que eu gosto bastante aqui. Um deles é o da Samsung. A Samsung tem um programa chamado Samsung Next,
onde eles usam toda a plataforma de hardware que eles têm para fomentar um ecossistema que gira em volta dessa plataforma para criar aplicações para as plataformas deles. Tem uma startup brasileira chamada Banib Conecta, que eles foram fomentados com base no Samsung Next, e essa plataforma é uma plataforma de realidade virtual para venda de imóveis. O que acontece? Você coloca o óculos e visita um imóvel. Tem várias, só que qual foi a grande sacada que eles pensaram nisso? Eles metrificam a visita. Então, conforme a pessoa anda por dentro do imóvel virtualmente, sabe para onde a pessoa olhou, onde que ela ficou mais tempo, onde que ela saiu. Então, ele consegue metrificar a experiência de visita do imóvel. Eu achei uma ideia bem interessante. Outro case que eu gosto bastante é o da Wayra. A Wayra, para quem não sabe, é o braço de investimento corporativo da Telefônica, e ela está num contexto que a Telefônica chama de Open Future, que é uma série de iniciativas de Open Innovation, de investimento, de aceleração e de aproximação, que cria de tudo dentro da Wayra, tanto novos negócios quanto novos fornecedores, dentro da Telefônica. Então, ele cria todo um contexto em volta dessa situação. Então, o que acontece? As empresas passam a se comportar como plataformas, ao invés de se comportarem como negócios fechados, né? Agora, tem uma coisa, muita gente, quando fala de Corporate Venture, Open Innovation, pensa em quê? Em empresas muito grandes. E, na verdade, o Open Innovation e o Corporate Venture, eles são o quê? Empresas de diferentes estágios de negócio se aproximando. Empresas estabelecidas junto com empresas que são startups que estão criando seu modelo de negócio. Tem um programa muito legal em Santa Catarina, que é o Link Lab. Ele é feito na CAT, Associação Catarinense de Tecnologia, que é um polo lá de inovação. Quem já conheceu o ecossistema de Florianópolis conhece. E o que ele fez? Aproximou empresas locais estabelecidas de negócios de startups. Então, você tem a Brognoli, que é uma imobiliária estabelecida, a maior imobiliária de Florianópolis, e que está se aproximando de startups para repensar o negócio imobiliário. Então, o corporate não significa tamanho. Por que é importante a gente falar de corporate? Eu só queria uma pesquisa rápida aqui. Quem é empreendedor ou trabalha numa startup aqui? Se puder levantar a mão. Legal. E quem é de empresa estabelecida? Deve ser o oposto. Legal, joia. Por que a gente tem que estar olhando para isso? Especialmente quem é startup. Eu sei que eu tenho bastante contato, trafego bastante lá no ecossistema de Florianópolis, né? E alguns colegas, eles meio que torcem o nariz para corporate venture, né? Falam assim, você vai se aproximar do grande, ele vai te massacrar, vai te atrapalhar. Eu espero, no final, mudar um pouco dessa percepção, comentar de algumas coisas interessantes. Mas por que importa? E por que você tem que olhar? Só que o dado aqui do lado esquerdo tem a dado da CB Insight, do outro lado é do GVC, Global Venture Capital. Isso aqui mostra como tem crescido a questão do Corporate Venture e Open Innovation, né? Hoje, nos Estados Unidos, 44% dos investimentos em startups são feitos direta ou indiretamente por fundos baseados em corporações. Então, tem um outro dado que mostra que mais de 90% dos exits nos Estados Unidos são exits para corporações, não são IPOs. Então, as corporações estabelecidas, elas têm um papel no ecossistema. Agora, o que é importante entender? Como interagir. E por isso que eu trouxe 4 formas que uma startup consegue interagir. O que eu quero falar para vocês é como fazer com que essa relação seja saudável. Então, primeira coisa, falando sobre venda, né? Tem muitas startups, se você é uma startup B2C, você não tem que se preocupar com esse assunto. Agora, se teu negócio é B2B, em algum momento você vai lidar com uma empresa muito maior que a sua. E quando eu falo dessa questão de venda, não precisa ser para uma empresa gigante, basta ser uma empresa maior que a sua. Vou falar de um caso meu. Em 2009, eu trabalhei durante muito tempo na DataSul, eu tinha sido gestor de marketing, gestor de canais lá na DataSul. Eu estava acostumado a lidar bastante com grandes empresas. E aí eu saí, montei minha própria empresa junto com um sócio meu, era uma ideia de um software de business intelligence para auxiliar na capacidade de gestão das empresas. Mas era o nosso negócio, lá 5 pessoas, vamos lá, aquela vontade de dominar o mundo. E eu tive 2 casos bastante interessantes. Um deles foi em Pernambuco. Eu tive um cliente que era grande, não vou falar o nome, mas era um grande prospect lá de Pernambuco. E prospect, aliás, que eu já tinha uma relação prévia.
E o que acontece? O que eu tinha que fazer? Eu morava em Joinville, eu tinha que pegar avião para ir lá. Pensa uma empresa pequena, gasto de avião, gasto de hotel, é complicado. E cada vez que eu ia nesse cliente, ele me tirava um pouquinho do preço, né? Era um desconto, era uma prova de conceito, era um trabalho a mais. Eu sei que eu levei 7 meses para conseguir fechar negócio com esse cliente. E hoje eu falo com vergonha que eu acabei fechando, eu entrei numa situação que eu fechei por 10% do preço inicial. 10% do preço inicial. Por outro lado, eu tive um outro cliente em Minas Gerais, esse eu posso falar o nome, Ser Inglesa. Eu falo com orgulho, eu lembro deles com carinho, aliás. O que acontece? Na Ser Inglesa, eles olharam para aquela empresa pequena e eles não perceberam, esse aqui é um cara pequeno que eu posso massacrar no preço. O que eles perceberam? Esse cara aqui vai me dar uma dedicação que eu não vou ter de nenhum outro player que tenha um porte significativo. Então ele me preservou do preço e ele me ajudou ainda me apresentando para uma série de outras empresas. Quem que era esse cara? Na época eu não sabia do conceito, mas esse era o que todo mundo de começo de startup sabe, aquele cliente que a gente adora, o early adopter. Aquele cara que sente o problema e que valoriza o teu trabalho. Isso que eu não sabia naquela época. Quem é de startup tem que prestar atenção numa coisa, e eu vejo muita gente trabalhando no método de inside, de inbound sales, tem que aprender uma coisa com quem já vendeu para corporate. Entender o fluxo de venda para uma grande corporação. Eu não vou entrar em detalhes aqui, eu quero falar de 2 aspectos que são bem importantes para você prestar atenção. O primeiro deles é o quanto tempo leva. Quando você vai vender para uma empresa muito maior do que a sua, especialmente quem não teve experiência em grandes empresas, tem que entender o seguinte: o pessoal costuma chamar grande empresa, né, de hipopótamo, gorila, mamute, bicho bem gigante. Na verdade, uma grande empresa está mais para um formigueiro. Você olha de longe, pode parecer um bicho só, mas na verdade são vários bichos. Tem muita gente dentro de uma empresa. E cada uma, muitas vezes, tomando uma decisão diferente, um pedaço da decisão sobre a venda do seu produto. Então, você tem que levar em conta que, quando você está fazendo essa venda, você vai passar por várias pessoas. Uma empresa grande, ela tem um mecanismo de decisão complexo. E o que você tem que olhar é quanto tempo você vai levar para vender. Aí vocês vão me dizer, mas isso vale para qualquer vendedor, olhar para o ciclo de vendas é uma coisa básica. Mas para quem é uma startup, tem que lembrar que uma das maiores causas de morte de startup é o quê? Acabar o caixa antes dela conseguir chegar num novo round de investimento. Então, por isso que tem que saber muito bem quando entra para vender para esse bicho aqui. E, especialmente, achar aquele cliente que você entende que, desde o começo, ele vai entender o tamanho contigo. Ou seja, tem que achar um gorila que saiba lidar com você. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu vou contar uma outra historinha aqui. Nessa mesma empresa de BI que eu tive, a gente estava fazendo... Isso aqui é uma coisa que a gente chama de mapa do poder, né? Alguns aqui já devem ter lidado com isso. O que acontecia? Eu estava tentando fazer uma venda para uma empresa. A gente ia aplicar o conceito de BI, mas voltado à exposição de métricas de canal. O que a gente queria? Expor as métricas do canal de vendas para a alta gestão da empresa. E quem queria trabalhar isso era o gerente de TI, que era o responsável, que ele tinha essa missão ali de melhorar os sistemas de métricas. Depois de um tempo da venda, a venda começou a enroscar e não ia. Eu falava lá com o gerente de TI, nada acontecia. O que eu não tinha sacado nessa situação? Essa aqui era a hierarquia da empresa, né? Eu fui com um cara de TI, que era o responsável por sistemas, né? Falei com um cara de canal, ele não falava muito bem comigo, mas eu falei, ok, né? Estou com um cara responsável. O que eu não sabia era isso aqui, que existia uma relação pessoal, isso eu fui descobrir anos depois, que tinha uma relação pessoal do gerente de canal com o CEO da empresa. E que esse gerente de canal, ele não queria que as métricas fossem expostas. O que eu não levei em conta aqui, e muitas vezes quem pensa num processo muito metrificado de vendas, acaba esquecendo que você está falando com gente. E gente tem relacionamento que muitas vezes fogem do controle tradicional da organização, da hierarquia. Então, às vezes, você acha que aquela pessoa lá, esse cara aqui não vai ter influência na minha venda. Ele pode ter. Então, você tem que saber olhar. E é por isso, hoje
na palestra do pessoal da DNA de vendas, ela estava falando, né, sobre a importância de entender o modelo certo de vendas. Você tem que entender, inclusive, se você vai vender para empresas muito maiores, que você vai ter que desenvolver esse tipo de competência, que é diferente, às vezes, de um modelo inside ou de um field sales, que você manda simplesmente um vendedor. Tem que saber ler esse tipo de questão aqui. Vamos falar de um outro ponto agora. Vamos falar de fazer parceria, né? De como você faz parceria com a empresa. Você pode se aproximar para fazer parceria com o corporate, se ele atuar no mercado que você está pretendendo atuar, pode ser bem interessante para ti, né? Uma das formas que você pode fazer parceria é parceria de produto. Você pode complementar o produto daquela empresa, gerando diferencial para ele. É um tipo de parceria que gera negócios bem interessantes. Tem um colega meu, nessa era de IoT, tem um colega meu que ele está trabalhando em cima de uma ferramenta que expõe métricas de máquinas de embalagem. O que acontece? Tem empresas na Europa, a Europa ali, Suíça e Itália, tem um polo de fábricas de embalagem, que vende máquina de embalagem, de fábricas de máquina de embalagem, que vendem para o Brasil, para o mundo inteiro. Só que o que acontece? Essas empresas, olha que legal, por serem tradicionais, elas olham muito a máquina e não percebem o potencial do software sobre a máquina. O que ele está fazendo? Ele está entrando como um parceiro dessas empresas para conseguir gerar métricas, ou seja, ele gera um benefício, um valor agregado no produto dessas empresas e, ao mesmo tempo, ele consegue uma entrada no mercado muito interessante. Uma outra parceria que você pode fazer, a gente faz bastante isso na Softplan, é uma parceria de desenvolvimento de negócio. Quando você está criando a sua startup, se aquela empresa ela tem uma entrada no mercado que você está atuando, você pode usá-lo, a gente faz isso na Softplan, para acessar uma carteira de clientes, às vezes muito mais fácil do que você começar a tentar entrar nesses clientes no telefone, certo? Então lá, por exemplo, na Softplan, a gente se aproxima daqueles vários projetos que eu falei, vários foram o quê? Disponibilizar a nossa carteira para que essas startups usem a nossa carteira para validar os produtos deles. Se vocês puderem colocar a métrica de tempo aqui para mim. E você pode fazer também uma parceria de distribuição. Eu vou aproveitar essa deixa aqui da parceria de distribuição para mostrar uma ferramenta que eu gosto bastante, não sei quem já conhece, que é o Partnership Canvas, né? Todo mundo conhece o Business Model Canvas, todo mundo conhece o Value Proposition Canvas. Eu gosto do Partnership Canvas. Enquanto eles tentam resolver, eu vou contar uma historinha que está por trás do Partnership Canvas. Tem uma startup em Floripa que chama Deepen, né? A Deepen eles fizeram uma plataforma de inteligência artificial e machine learning, genérica no sentido que ela pode ser aplicada em vários segmentos de mercado. Eu tinha falado para vocês do Link Lab da Brognoli, né? Do Link Lab, da Brognoli, e lá no Link Lab tem uma empresa chamada QualiRede, é uma gestora de plano de saúde. O que aconteceu com a Deepen no projeto do Link Lab? Eles entraram no Link Lab e conheceram o pessoal da QualiRede. O pessoal da QualiRede faz gestão. Um dos principais problemas de quem trabalha com gestão de plano de saúde é o sinistro, né? Todo o lucro, todo o resultado de um plano de saúde está relacionado ao sinistro. É o sinistro e o que eles chamam de glosa, né? O que é o sinistro e a glosa? Toda vez que você tem que usar o teu plano de saúde, você está gastando, né? Você está gerando um custo. Então, o plano de saúde ele tem que estar conseguindo gerenciar muito bem cada acesso que cada pessoa faz ao plano de saúde. E eles precisavam entender o comportamento desse sinistro, né? O comportamento da sinistralidade. A Deepen é uma empresa de técnicos. O que ela entende? Machine Learning e AI. Mas isso sozinho não resolve problema nenhum. Quando eles se aproximaram da QualiRede, eles conseguiram a entrada no novo mercado. O que aconteceu? Eles entraram com a competência de inteligência artificial e machine learning e a QualiRede entrou com conhecimento do médico, do plano de saúde, do modelo de gestão de saúde. Com isso, eles entraram num novo mercado. Eu estava falando ontem com a Roberta, até coletando opiniões aí para o case, e o que ela me comentou? Que, além de entrar num novo mercado, ela aprendeu 3 coisas muito importantes. Primeiro, saber lidar com uma empresa de porte muito maior, que foi o que aconteceu na QualiRede. Segundo, ela aprendeu a lidar com o jurídico. Eles eram muito pequenos, pouco burocráticos, e ela começou a entender como funciona a relação contratual numa relação desse porte, né? E terceiro,
a própria competência de entrar num novo mercado. Então, isso permitiu que a Deepen conseguisse criar um modelo, que é essencial para eles, de novos mercados, de entrada em novos mercados. Vamos avançando, vamos ver como é que está a minha memória, vamos ver se eu lembro de cabeça. Uma outra coisa importante sobre parceria, né? Como eu estava falando para vocês, o M&A, ele é... Esse aqui é o Value Proposition Canvas, tá? Como é que ele funciona? Você tem de cada lado da empresa qual que é o valor que a empresa busca, qual que é a competência que a empresa busca, qual que ela oferece. Então, isso aqui é um modelo muito legal para quando você está discutindo uma parceria, você conseguir regrar o que cada lado está trazendo. E, gente, como falava uma pessoa com quem eu trabalhei, tudo que é combinado não é caro. A melhor coisa que você pode fazer no início de uma parceria é deixar bem claro o que cada um agrega. Esse foi o caso de sucesso da Deepen, que eu citei aqui para vocês. E passando por essa questão de parceria, a gente chega no que é mais conhecido, no que está mais exposto, que é o tal do Corporate Venture Capital, né? Que é o investimento, que é quando grandes empresas fazem investimento em startups. O que é importante entender para quem está olhando para esse mundo de Corporate Venture Capital? Entender que qual é a diferença de motivação entre o mundo de Venture Capital? É uma palavrinha, é o corporate, mas ela muda muito a forma de comportamento. Porque quando você está falando com fundo, o que ele está buscando? Simplesmente retorno financeiro. Então, o que ele está buscando é que você cresça para que tenha um exit. Isso é super importante. Agora, que aspectos ele está observando para te ajudar a crescer? Ele vai estar olhando para ti. Velocidade, o quanto você consegue crescer e validar muito rapidamente. Processos, o quanto você está estruturando os processos na hora correta para você se tornar sustentável e manter essa taxa de crescimento. E capital, qual a tua capacidade de se preparar para os próximos rounds, que é o jogo do VC. Quando você se aproxima de um Corporate Venture Capital, tem uma diferença muito grande. Uma empresa estabelecida, ela olha mais para a estratégia de mercado do que para o retorno. Muito embora, né, tem dados de uma outra pesquisa que mostram que mais de 60% dos fundos de Corporate Venture Capital tenham saídas fora que não comprem a empresa, né, no final do processo. O que essa empresa vai trazer para ti quando você se aproxima nesse investimento? Ela vai trazer os mesmos ganhos semelhantes que você teria numa parceria, que é a compreensão de mercado, a entrada de mercado que essa empresa tem, a carteira de clientes e competências-chave em processos específicos que às vezes estão muito relacionados àquele mercado, né? Por exemplo, quem trabalha no IoT e na indústria, na automatização de indústria, vai ter acesso a pessoas que tenham muito conhecimento de processos produtivos, que são competências básicas de quem trabalha na indústria. E eu falei aqui, né, que você tem uma semelhança, semelhança entre o Corporate Venture e o processo de parceria. E por quê? Porque a maioria dos fundos de investimento de empresa ou das empresas que fazem investimento, eles ligam isso a um processo de parceria. Muitas vezes a parceria é uma entrada para um processo de Venture Capital. E aí eu quero comentar um case interno nosso, do Construtech Ventures, que é uma forma que a gente trabalhou que foi bem isso, uma parceria que vira investimento. Tem um empreendedor nosso, que está lá foi investido pelo Construtech, Maurício Tognon. O Maurício, ele morava em Caxias, ele tem uma startup chamada Bidder. A sacada dele é, mercado imobiliário gera lead pra caramba. Tem muita gente que vai lá, clica numa página e pede informação sobre o imóvel e acessa um corretor. O problema é que esse lead é muito mal qualificado. Qualquer curioso que clica lá, passa o acesso ao corretor. O que aconteceu com o tempo? O mercado imobiliário ficou sobrecarregado. Qual que é a sacada dele? Eu vou dar um jeito de tratar esse lead e gerar um lead mais qualificado. Então, eu vou ajudar a filtrar esse lead. E a gente conheceu o Maurício numa dessas andanças de mundo de startups que a gente teve. E o Maurício virou para nós com uma proposta, depois de um tempo, uma proposta bastante engraçada. Assim. Ele chegou, gente, eu quero estar lá no Construtech. A gente falou, não, tem um processo de investimento, a gente faz a avaliação. Não. Cara, me arranja uma mesa e um telefone, eu quero ir para lá. Ele falou, eu quero estar lá, não precisa me pagar nada, não tem processo de investimento, eu só quero estar lá. Por quê? Porque eu vou estar do lado de quem conhece o mercado e eu vou estar do lado de outras empresas que têm o mesmo desafio do mercado imobiliário.
E aí a gente conversou entre nós, isso não fazia nem parte do nosso modelo, né? A gente não tinha nenhum processo para isso, mas a gente conversou lá dentro, tá bom, vamos topar. E liberamos um espaço para o Maurício. O que aconteceu? O Maurício ele teve acesso a toda a nossa carteira de cliente, ele conseguiu validar uma série de aspectos do negócio, o que acabou fazendo com que a gente investisse na startup dele. Então, muitas vezes o que vai levar ao investimento, diferente de um processo de investimento tradicional de um fundo, que é um processo bem estanque, bem controlado, o Corporate Venture muitas vezes ele tem alguma ferramenta de aproximação que leva mais tempo. E é por isso que quando você lida com Corporate Venture, você tem que observar vários pontos. Mas eu quero destacar dois. Primeiro é o que você busca. Se não se aproxima, e aí eu vou fazer uma contraindicação aqui, não se aproxima de um fundo de Corporate Venture buscando dinheiro. Você tem mecanismos melhores para conseguir esse dinheiro. Certo? Agora, o que você tem que observar? Aliás, como em todo investimento, o que esse cara vai te agregar no crescimento da tua empresa? E eu vi aqui, tem muita gente de corporate, é a mesma coisa, virou agora, tem sido uma mania esse processo de startup, muita gente querendo entrar nesse mercado de investimento sem saber muito como. Você tem que entender o que você consegue gerar para essa empresa, como em qualquer processo de investimento. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, especialmente aos empreendedores, saiba que num processo de corporate, ele tende a demorar mais, muitas vezes bem mais, que um processo de funding tradicional. Por quê? Pelo mesmo motivo da venda. Passa por vários pontos, várias pessoas, vários interesses dentro da organização. Então é normal que esse processo seja mais demorado. Inclusive por isso, né, como eu falei, a gente está no meio da jornada, nós também erramos muitas coisas, acertamos outras tantas. A forma, o que a gente está fazendo agora, quando a gente fala de investimento em startups? A nossa tendência é de fazer co-investimento. Isso é uma coisa que vem aparecendo cada vez mais. Corporate Venture investindo junto com fundos de Venture Capital. Então, por quê? Porque aí a gente consegue agregar os ganhos que a gente traz, como Corporate Venture, conhecendo o mercado, fornecendo carteira de clientes, mas ao mesmo tempo trazendo a velocidade que um fundo profissional e a capacidade de avaliação que um fundo de profissional traz. E aí a gente vai falar agora sobre o final da jornada, né? Porque como eu falei, toda essa conversa ela surgiu num almoço onde a gente falou de M&A. E no final da jornada, se ela for bem sucedida, se começar com uma boa parceria, se houver um investimento, a tendência é que o exit acabe acontecendo. Que o exit aconteça para a própria empresa. Eu não quero falar aqui sobre o processo de M&A. Processo de M&A é uma coisa bastante complexa, que leva muitos fatores em conta. Então eu quis trazer aqui dois elementos que eu queria alertar. E o mais engraçado de tudo é que eu terminei essa palestra no final da semana passada, terminei os últimos pontos. E tinha alguns pontos aqui que eu falava da nossa experiência, mas eu não imaginava se isso acontecia no mercado. E hoje no almoço de hoje aqui no evento, eu acabei validando um desses pontos que é muito importante. O que tem que se pensar? Primeira coisa, vamos falar sobre valuation, né? Quando se fala sobre valuation no mundo de startup, todo mundo pensa ou VC method, ou na hora da saída, fluxo de caixa descontado, todo mundo pensa em método financeiro na largada. O ponto, assim como em qualquer produto, é que preço, valor e custo são coisas diferentes. Então, se você vai vender a sua empresa, parcial ou integralmente, o que você tem que entender é o que você está vendendo. Eu sou investidor na WOW, e na WOW a gente tem uma startup chamada Social Condo, que foi vendida para uma empresa americana. A Social Condo ela é um software de gestão, um software de condomínios, de comunidade de condomínios. Okay? Ela foi vendida para uma empresa americana, que é uma empresa de condomínios. Por que essa empresa comprou a Social Condo? É um modelo que está no fundo aqui, está no final aqui que eu coloquei, que é o famoso acqui-hire. O que é o acqui-hire? É quando você compra uma equipe, você compra umas pessoas. Então, o que acontece? O que a Social Condo desenvolveu era um software tão legal que essa empresa americana ela não comprou como um negócio. Ela comprou porque ela precisava montar uma estrutura de digital para gerir os empreendimentos que eles têm. Então, qual que é o valor dessa empresa? É a capacidade de geração de caixa dela? Não é. É o quanto ela vai gerar de lucro? Não é. E esse valor ele pode ser maior ou menor. Por isso que é importante você entender o que você está vendendo. Você está vendendo um negócio ou você está vendendo um produto? Você está vendendo um custo de troca? Teve uma aquisição que eu estava olhando há tempos atrás. O que foi essa aquisição? Foi a morte de um concorrente. Uma empresa muito grande que comprou uma empresa menor
para matar um concorrente futuro. Ela comprou a saída do mercado. Então, o que você tem que entender muito mais do que pensar sob o ponto de vista de projeção de caixa é o que você está vendendo, como em qualquer venda. E do teu lado, então isso é do lado, qual que é o interesse do comprador? Do lado vendedor, é uma coisa que poucos empreendedores olham. No almoço hoje, eu estava falando com um cara, eu não sei se eu posso citar o nome dele, então, citar o nome da empresa, então não vou comentar. Mas esse cara, ele vendeu a empresa dele há, acho que uns 2 anos, mais ou menos. E ele vendeu para um grupo grande. E aí eu estava conversando com ele, e ele começou a me falar como foi, ele vendeu a empresa, só que ele está até hoje na empresa para quem ele vendeu. Por quê? Porque ele tem um acordo de permanecer nessa empresa. E ele fala, está sendo desafiador, porque eu era dono, eu cuidava da minha empresa, agora eu sou executivo numa outra empresa. E ele está tendo que lidar com... Ele está tendo que lidar com esses termos aqui. Earnout. Muitas vezes, quando a gente vê os deals, lá tal empresa foi vendida por tantos milhões. O que não aparece nem nas letrinhas minutas do press release é que é 100 milhões a serem integralizados em 3 parcelas, conforme a performance ao longo de 3, 4, 5 anos. Então o pessoal fala dos deals, mas não fala das condições. E o que esse executivo me falou, que eu achei muito joia e que eu entendia como hipótese? Que ele não tinha pensado nisso antes. Que se hoje ele fosse montar uma empresa, ele pensaria nisso muito antes de começar a vender. Porque não é só sobre o valor final, mas quais as condições que esse valor ia correr e até as condições que ele ia ter que ter para conseguir realizar esse valor. E como ele mesmo me falou, que era uma hipótese minha, como ele mesmo me falou, ele começaria a pensar muito antes. Segundo ele, eu começaria a pensar desde o meu round de seed, quais são as minhas saídas e como que eu vou criar a estratégia. Então, o meu objetivo aqui era falar um pouco para vocês sobre essas relações. Tem várias formas de lidar com essas relações. Mas o ponto é, esse assunto tem crescido, como eu mostrei lá no gráfico anterior, e mostrando a mesma pesquisa aqui do GVC, tem um outro ponto que mostra quais são os interesses que descrevem os investidores corporativos, né? Por que eles investem? A maioria deles está entrando nessa para inovar. Então, o que você tem que guardar se você tiver, se você ao longo da sua jornada puder encontrar com um gorila desses? Você tem que entender quais são os interesses de cada lado. Porque um corporate, ele entra nisso para inovar processos, para ampliar negócio, ele entra para inovação, ele entra para conseguir o Open Innovation, que eu falei lá atrás. Agora, a startup ela tem ganhos muito interessantes. E por isso que eu acho que esse assunto vai crescer cada vez mais. Ela pode validar muito mais rápido por um acesso ao mercado facilitado. Empresas grandes, embora a informação esteja cada vez mais disponibilizada, mas empresas grandes têm bancos de dados interessantíssimos sobre mercado, que podem ser usados, às vezes, para validar uma hipótese com muito menos esforço e competência-chave. O ponto é entender de cada lado. E aí, para terminar, eu estava pensando em como terminar, por que ocorrem, por que tem isso, né, essa coisa da dificuldade, por que todo mundo acha essa relação difícil? E o que eu percebi foi o seguinte, que volta numa frase de um teórico chamado Alvin Toffler, né? O ponto é, você tem uma empresa, seja ela grande ou pequena, você tem uma empresa, e você tem que ter uma estratégia. Você vai ter problemas em qualquer tipo de relação, e não precisa ser numa relação corporate, se você não tiver clareza nessa estratégia. Você tem que saber muito, você tem que ter clareza de para quem você quer vender, quem que é o teu mercado-alvo, o que é o teu caminho e o que não é. Você vai ter problemas numa relação quando você permite que o outro desvie de um caminho que é o teu, quando você cai numa tentação. Como fala o Alvin Toffler, ou você tem uma estratégia, ou você é parte da estratégia de alguém. Sabendo disso, com certeza você vai poder aproveitar muito bem estratégias de Corporate Venture Open Innovation. Muito obrigado.